Fala comigo, rapaziadinha. Eu trouxe mais uma parte daquela obra do dragão, eu espero que vocês gostem. E infelizmente eu tô trazendo pouco tempo de vídeo agora, mas eu estou praticando para fazer mais e tô arrumando tempo também para conseguir fazer mais horas para vocês. Então fiquem com o vídeo e se você quiser mais partes dessa obra aqui ou alguma obra que você queira sugerir, comenta aí embaixo. No Império de Orande, feudo de Lancer, em uma escola, a professora dizia às crianças que hoje elas irão aprender sobre os magos. Ela dizia que a meditação é muito importante, desde que a pessoa consiga se concentrar, mas afinal, qualquer um consegue fazer isso. No meio das crianças, havia um rapaz um pouco mais velho. Ele se perguntava se isso realmente é verdade, e o seu nome era Lin Lancer. Ele fica um pouco deprimido, pois já se passaram 8 anos desde que ele está na pré-escola. Alguns pirralhos da sua idade se tornaram magos, e eles já podem ser independentes. No entanto, ele ainda nem consegue meditar. Ele fica olhando para sua mão dizendo que, se ele quiser descobrir a verdade naquele ano, então ele precisa se tornar um mago de nível sábio. De repente, algo acerta sua cara, e as crianças correm até ele, dizendo que sentem muito, pois estavam distraídas praticando magia e se deixaram levar pelo instante. A criança pergunta por que Lin não usou magia de escudo para bloquear. A outra criança a repreende, perguntando do que ela está falando, pois lamentavelmente o jovem mestre delas ainda nem se formou na pré-escola. Então como ele poderia usar magia? A criança que jogou aquela magia fica confusa, perguntando se a magia de Lin é tão poderosa, então por que ele ainda está na classe dos iniciantes? A outra criança responde, dizendo que isso é porque o jovem mestre é um órfão, adotado pelo senhor. Eles começam a conversar entre si, perguntando se aquele tipo de menino de rua, sem nome, é digno de ser herdeiro do senhor. Enquanto eles conversam, o prota começa a se sentir extremamente ofendido por não ter se formado na pré-escola, ser um órfão e ainda ser chamado de menino de rua. As crianças voltam a brincar. Lin diz que aqueles pirralhos sabem mesmo como enfiar a faca no coração de uma pessoa. De repente, uma voz autoritária e assustadora pergunta para o jovem o que ele estava fazendo ali e sobre o que ele estava tagarelando. O jovem começa a chorar e mal consegue se explicar. Porém, o prota pede para Cal baixar a sua espada. O cavaleiro fica confuso e olha para o prota, e com isso, as crianças aproveitam para correr. Cal diz ao jovem mestre que ele precisa deixar que ele puna as crianças severamente. Lin levanta e diz que mesmo assim, Cal não pode usar esse tipo de método. Ele pergunta se aquela espada que o rei concedeu a ele era para ser usada contra os plebeus. Cal fica sem resposta, então se curva e pede desculpas, ressaltando que não vai mais fazer coisas estúpidas de agora em diante. O prota diz que está tudo bem, então decide mudar de assunto e pergunta por que Cal está ali. O cavaleiro grita, dizendo que quase esqueceu o motivo. Ele ressalta que o prota recebeu uma carta do Oliveira, então ele deve voltar e dar uma olhada imediatamente. Lin fica surpreso ao ouvir aquele nome, pois foi Oliveira que ajudou a esconder o real nome do prota no ano em que seus pais sofreram um acidente, e por isso ele é o benfeitor que o escondeu ali. Lin volta para o palácio. Ele pensa que Oliveira sabe que ele não consegue perceber a magia, e por isso tem tentado ajudá-lo de todas as formas possíveis. O prota desce da carruagem, feliz, pensando que Oliveira dessa vez deve ter descobrido algo. Ele entra na propriedade e cumprimenta seu pai, dizendo que já voltou. O homem se vira e diz para Lin ir rápido para os estudos. Esse é o irmão mais velho da mãe do prota, e o seu nome é Blaine Lancer. Ele diz que está com a mensagem de Oliveira e gostaria de ouvir junto com ele. Lin pensa que deveria chamar Blaine de tio, mas, para não expor a sua verdadeira identidade, eles devem ser conhecidos no exterior como pai e filho adotivo. Blaine usa um pouco de magia, pedindo para a pequena ler a carta. A estátua começa a brilhar os seus olhos, dizendo exatamente o que está escrito na carta. Saudações, Duque Blainer. Eu estava vagando e aconteceu de tropeçar em um livro mágico peculiar. Talvez isso ajude Lin a despertar a sua magia. De repente, o livro começa a sair de dentro daquela pequena estátua e vai direto para as mãos do prota. Ele fica muito surpreso ao ver aquele livro, pois ele é feito de ossos de animais e ressalta que aquele tipo de material é realmente muito peculiar. Porém, mesmo com o livro em suas mãos, ele baixa o seu olhar, um pouco desacreditado, pensando que já se passaram tantos anos e não importa o quanto ele tente, ele não consegue despertar a sua verdadeira magia. Isso faz com que ele olhe para o livro e se questione se dessa vez ele terá sucesso. Blaine, vendo isso, tenta reconfortá-lo, dizendo que se ele se sentir muito cansado, então ele não deve se esforçar demais, pois nem todo mundo consegue ser um mago, muito menos um mago de nível sábio. O Duque ressalta que se o prota quiser, ele sempre pode viver como Lin Lancer, pois em primeiro lugar foi Zoe quem o deixou, então por que Lin deveria carregar um fardo tão grande para se tornar um mago? O prota baixa sua cabeça e agradece a seu tio pelas suas palavras amigáveis. No entanto, ele ressalta que como seu tio já sabe, a traição do seu pai não é algo tão simples, pois antes, se Lin atrasasse apenas 5 minutos para chegar em casa, o seu pai ficava extremamente ansioso e voava por toda a cidade procurando seu
seu filho. No entanto, agora seu pai está preso no território do dragão e infelizmente ele não consegue nem saber se ele está vivo ou não. Lin levanta seu rosto sorrindo e diz que então, como um verdadeiro filho, ele não deve simplesmente ignorar isso. O tempo se passa e a noite chega. O prota vai para o seu quarto e se deita em sua cama. Ele olha para o livro e diz que sabe que seu tio está fazendo isso por ele. Porém, ele diz que, enquanto houver uma chance de encontrar o seu pai, ele não vai desistir, pois se tiver 1% de chance, ele terá 99% de fé. O prota começa a pensar que, embora ele pensasse assim, em suas memórias o seu pai raramente voltava para casa. Ele começa a se lembrar de quando era criança e ouviu a sua mãe dizendo que seu pai havia trazido novos brinquedos para ele. Ele pensa que mesmo que seu pai voltasse poucas vezes para casa, ele sempre fazia de tudo para tornar ele e a sua mãe as pessoas mais felizes do mundo. Seu pai sempre trazia novos brinquedos e presentes e perguntava como ele estava se sentindo, dava amor, carinho e atenção sempre que possível. A mãe do Lin pergunta para Zoe se ele já estava saindo de novo. Ele se vira e responde que sim, e pede para ela não se preocupar, pois tudo vai correr bem e aquela será a última expedição. Zoe afirma que da próxima vez que ele voltar não precisará partir novamente, e então poderá ter uma vida feliz com a sua família. No entanto, o prota se lembra que essa foi a última vez que viu seu pai, pois ele nunca mais voltou. E não é apenas isso, pois a sua mãe também sumiu. Então, se ele quiser reconstruir essa família quebrada, talvez só ele possa fazer isso. Então ele pergunta se aquele livro mágico realmente poderá ajudá-lo. Ele ressalta que o método de aprendizado gravado no seu interior é completamente diferente da magia ortodoxa. Então ele se levanta da cama, dizendo que não importa o resultado, até porque ele já falhou inúmeras vezes, e mais uma falha não fará nenhuma diferença. Ele começa a se concentrar, pensando que não custa nada tentar. Ele começa a juntar a sua energia agressiva e a aproxima do seu corpo. No entanto, algo deu errado e ele fica irritado, dando um soco na parede, dizendo que falhou novamente. Porém, várias bolas de energia estavam ao seu redor, e ao prestar atenção nisso, ele fica surpreso ao notar que aquilo era magia, e ele finalmente pode perceber o poder mágico. De repente, ele começa a sentir uma dor muito grande. Ele começa a tossir sangue e pergunta do porquê achar que seu corpo vai explodir. Ele começa a se ajoelhar de dor, pois toda aquela energia estava entrando em seu corpo. Ele se pergunta se vai morrer dessa forma, porém, ele começa a se irritar, dizendo que de jeito nenhum ele pode morrer dessa forma, pois se ele morrer assim, como ele vai poder procurar a sua família? Indignado com aquela situação, ele começa a aguentar toda aquela dor e grita, juntando o máximo de poder mágico que pode. De repente, ele se vê em um lugar escuro. Ainda meio perdido com toda aquela situação, ele fala que aquilo é muito estranho e pergunta do porquê todo aquele poder mágico desapareceu tão de repente e do nada ficou tudo preto. Sem entender aquilo, ele começa a se questionar se as luzes foram apagadas. Ele começa a se levantar, dizendo que irá sair e ver o que está acontecendo. No entanto, ao mover a sua mão, ele sente algo estranho. Ele pega aquela esfera e começa a se perguntar o que é aquilo, se poderia ser uma bola ou até mesmo um ovo. De repente, aquela esfera começa a emitir uma tela do sistema, dizendo: "Caro Sr. Lin, saudações." Isso deixa ele extremamente assustado. Ele solta a esfera, se afastando o máximo que pode, e pergunta o que é aquilo. A esfera diz que é o mordomo dele e ressalta que esteve o esperando por mais de 10 anos. A esfera começa a emitir uma quantidade de energia extremamente estranha, desejando boas-vindas a ele, pois aquele local sagrado pertence exclusivamente ao prota. As coisas começam a mudar e de repente tudo aquilo que estava preto começa a sumir. A esfera diz que aquele é o lar dos dragões, e ao ouvir isso, Lin fica aterrorizado, imaginando dragões imensos e extremamente poderosos. Então, ele começa a olhar ao seu redor, perguntando se há algum dragão por perto. O sistema diz que uma vez em que o ovo de dragão que está em sua frente eclodir, haverá um dragão ali. Não, mas isso é meio óbvio, né? Quando o ovo eclodir, vai ter um dragão ali, pô. Esse sistema tá falando uns bagulho óbvio. Também o Prota não faz umas perguntas boas também, pô. O Prota fica surpreso e pergunta se aquilo realmente é um ovo de dragão. O sistema fala que é isso mesmo e ressalta que aquele é o primeiro ovo de dragão do Prota. O sistema explica que o Prota não poderá voltar ao mundo real até que ele crie o seu primeiro dragão com sucesso e complete as tarefas de alimentação. Lin bate no sistema irritado, perguntando se ele está de brincadeira, pois assim que o ovo chocar, o dragão comerá-lo vivo. De repente, ele ouve um barulho e olha para o lado, vendo que a casca do ovo está se partindo. Ele fica assustado, vendo que uma parte do dragão já está para o lado de fora. O sistema, ainda ferido por causa do ataque do Prota, diz que aquele é um lembrete amigável e explica que, se ele não pingar uma gota do seu sangue na casca do ovo do dragão antes que ela ecloda, ele realmente irá ser comido. Isso faz com que o Lin fique com ainda mais medo. Porém, ele tá sem tempo, e mesmo sem entender o que está acontecendo ali, ele pega um pouco do seu sangue, dizendo que precisa formar um vínculo com aquele monstro que tem poder para destruir o mundo. Antes que o ovo finalmente se quebre, ele salta para colocar um pouco de seu sangue. De repente, uma quantidade
inimaginável de energia começa a sair daquele ovo, jogando o Prota para longe. De repente, o Prota começa a abrir o seu olho bem devagar, se perguntando se teve sucesso. Ao olhar à sua frente, ele vê um pequeno bebê dragão. Ele fica até um pouco aliviado e se pergunta se aquilo realmente é o dragão, a criatura mais aterrorizante do mundo. Ele dá um peteleco no dragão, fazendo-o cair. Ele começa a ficar um pouco mais tranquilo, perguntando se aquilo realmente é sério, e pensa aliviado que aquilo é apenas um filhote, então não há nada com que ele precise se preocupar. Lin resolve ajudar o pequeno dragão, tirando a parte de uma casca que estava tampando a sua visão. Porém, o dragão fica extremamente irritado, perguntando como um humano insignificante ousa tocá-lo, e o ataca, acertando um chute bem na cara do Prota. Vendo essa força imensa, Lin diz que aquilo realmente é um dragão, e pelo visto, ele consegue compreender a linguagem dos dragões, e isso deve ser por causa do sistema. Várias janelas do sistema começam a aparecer à sua frente, dizendo: tarefa concluída, parabéns por possuir o seu primeiro dragão. Criador de dragão, você obteve 5 pontos de experiência e 50 de ouro. Você foi recompensado com a recompensa de iniciante, 1000 de ouro. O sistema explica que o ouro pode ser usado para comprar rações, construções e expansão de campo. O ouro do sistema e o ouro real são equivalentes com uma taxa de câmbio de 1 para 1. Lin começa a ficar um pouco mais animado e pergunta se ele realmente pode usar o dinheiro real. O sistema pede para ele continuar com a tarefa principal e explica que ele precisa construir um ninho de dragão tipo fogo. A recompensa é 5 pontos de experiência e 50 de ouro. O Prota segura o filhote de dragão em sua mão e pergunta se ele realmente precisa construir um ninho de dragão tipo fogo, pois se isso realmente for verdade, então ele deve construir um lar para aquele pequeno dragão. O pequeno dragão começa a ficar irritado e tenta acertar fogo no Prota, falando que ninguém apreciaria uma casa feita pelo um mero humano, e pergunta se ele está de brincadeira. No entanto, Lin nem liga para o que o pequeno dragão está falando e começa a mexer no sistema. Ele percebe que pode fazer um ninho para dragão iniciantes com apenas 100 de ouro. O dragão continua reclamando, pedindo para o Prota o soltar, pois como ele poderia usar uma casa feita por um humano? De repente, algo começa a ser construído perto deles, e rapidamente o sistema avisa que a área foi aplicada e o parabeniza por concluir a tarefa, ressaltando que ele obteve 5 pontos de experiência e 50 de ouro. O ninho do dragão tipo fogo iniciante, paraíso do dragão de fogo, crescimento mais um dia, pode conter um limite de 500 de ouro. Ao ver aquilo, o pequeno dragão fica extremamente encantado pelo lugar. Sem pensar 2 vezes, ele pula no meio do pequeno vulcão, curtindo aquele momento. Lin pergunta para o filhote se ele não acabou de dizer que não queria aquilo, e diz que ele é um grande de um mentiroso. No entanto, pelo menos o seu corpo é honesto. O Prota fica olhando para o pequeno dragão e diz que de qualquer forma, como ele continua gritando Ia, 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 deveria ser chamado apenas de Ion. Porém, ele percebe um barulho e ao prestar atenção no dragão, ele nota que ele está dormindo. Ele se surpreende, dizendo que aquela criatura realmente tem uma mente muito simples. Após o dragão ter dormido, o Prota resolve seguir algumas instruções do sistema e completar algumas tarefas básicas. É tudo finalizado com alguns toques. Na verdade, é bem confortável ser uma espécie de criador de dragão. As plantas que foram cultivadas são frutas e escamas de dragão, uma das frutas favoritas da raça dos dragões. O período de crescimento é de apenas 1 dia. Depois da alimentação, o dragão crescerá 10 vezes mais. Lin olha para o sistema e diz que despertou o dragão, terminou todas as tarefas e questiona se agora pode sair. O sistema pede para ele usar o comando sair para deixar aquele local. Ao estalar o dedo e dizer sair, todo aquele mundo em que ele estava começa a se dissipar e ele volta para sua cama. Ao abrir os olhos lentamente, percebe várias pessoas ao seu redor. Ele pergunta por que todos estão ali o encarando. As pessoas estavam surpresas com ele. Ele pergunta o que está acontecendo para todos estarem tão chocados. Cal e o jovem Messi pedem para ele olhar para cima, e assim que ele olha, vê que o teto estava completamente quebrado. Os dois começam a comemorar, dizendo que o jovem mestre conseguiu explodir o teto, e até mesmo ele fica chocado, perguntando como fez aquilo. Tentando se esquivar do assunto, ele pergunta se realmente vale tanto a pena comemorar aquilo. O jovem garoto diz que sim, que devem comemorar, pois naquele momento o Prota conseguiu liberar, porém Blade o interrompe, dizendo que Lin conseguiu liberar uma grande quantidade de energia extremamente poderosa. Então, tudo aquilo foi verdadeiramente dele. Ao ouvir que conseguiu fazer isso, o Prota fica extremamente surpreso. Ele olha para sua mão e diz que entendeu, pois agora ele realmente pode perceber o poder mágico. Ele começa a se questionar se foi por causa do livro mágico que Oliver deu a ele. Enquanto os dois comemoravam lá atrás, ele se pergunta por que entrou em um espaço estranho assim para despertar a sua magia. Prota chama Cal e pede para ele dar uma olhada naquele livro. Ele explica que gostaria que o cavaleiro tentasse seguir as instruções do livro para cultivar e relatar se sentiu algo diferente. Pouco tempo depois, o Prota diz que nem Cal e nem
seu tio sentir algo estranho depois de ler aquele livro. Então, talvez só ele possa entrar naquele espaço misterioso. E toda vez que tenta dizer isso para os outros, o sistema não deixa. Além disso, depois de explodir o telhado, sempre que tenta meditar, ele acaba tossindo sangue. O sistema aparece avisando que o nível do dragão seria o limite do seu nível mágico. Quebrar com força, porém, pode fazer com que o corpo do usuário exploda. Lin deveria elevar rapidamente o nível do dragão de fogo Yan para o nível 1. Antes do dragão atingir o nível 1, o usuário não poderia usar magia. Após receber essa informação, ele percebe que por todo esse tempo foi o sistema que estava limitando a sua absorção de poder mágico. Irritado com essa situação, Lin tentou voltar para o rancho. No entanto, aquele bastardo que se chamava de mordomo invadiu sua vida real, aparecendo até mesmo fora do subespaço, dizendo que a comida estava insuficiente e por isso a saúde do dragão de fogo Yan caiu para -10. Ele tentou simplesmente continuar comendo e ignorar aquela mensagem, porém o sistema começou a gritar com ele, dizendo que talvez ele não conseguisse se preocupar com as necessidades básicas. No entanto, o filhote estava faminto. O sistema se questiona que tipo de fazendeiro verdadeiramente qualificado ele é. Além de Lin, mais ninguém parecia saber da existência daquele subespaço do dragão ou até mesmo do sistema. Blaine percebe que o Prota está um pouco diferente e pergunta por que ele não está comendo. Lin tenta disfarçar, dizendo que de repente perdeu a fome, até que uma das serviçais aparece entregando outro prato de comida para ele. Blaine pergunta como ele pode comer tão pouco assim e ressalta que ele deveria comer mais, pois praticar magia é muito bom para o corpo. Lin agradece ao seu tio pelas palavras, no entanto, o sistema começa a rir. Blaine continua falando que já avisou Oliver sobre o despertar mágico do Prota e talvez ele venha buscar Lin para estudar na academia mágica sagrada deles. Lin se surpreende e pergunta se ele realmente irá estudar na academia Iris Sagrada. A academia sagrada é a melhor academia do Império Orandi. Oliver e o pai do Prota foram alunos lá. Zoe foi um dos alunos mais talentosos de toda a academia. Enquanto ele estava relaxado em seu quarto, deitado na sua cama, todo feliz por receber essa notícia, várias mensagens de aviso começam a aparecer na sua frente. O sistema notifica que a saúde do dragão Ian caiu abaixo de 10% e que se o Prota não voltar rapidamente para alimentá-lo, caso o dragão morra, então ele será dissolvido em uma casca de ovo de dragão para recompensar a perca do rancho. Leon fica desesperado ao ler isso e pergunta que tipo de regra estranha é essa. Depois de saber disso, ele não teve escolha a não ser alimentar o dragão todos os dias. Pô, mas também esse Prota é merdeiro, né, pô, vai deixar o bichinho passar fome. Enquanto o pequeno dragão comia, Lin pensava que ele realmente tinha um apetite enorme. Ele não imaginava que aquilo o faria roubar tanta energia. Em seguida, ele pensa que, se talvez o dragão comer muito bem e dormir muito bem, então ele subirá de nível mais rápido. E isso impedirá que o pequeno filhote tenha anomalias. O Prota dá outro peteleco na cabeça do dragão, o deixando bravo, dizendo para o humano não bater na sua cabeça. O dragão tenta bater nele, dizendo que está ficando mais forte. O sistema aparece, dizendo que o Prota está se tornando cada vez mais um fazendeiro qualificado. Lin também fala que ele está se tornando cada vez mais um tigre em pele de cordeiro. O sistema diz que não importa o que o mestre rancheiro diga. No entanto, apenas pede para o Prota não se esquecer que foi graças a ele que ele conseguiu finalmente ver o poder mágico. Lin olha para o sistema e pergunta se é realmente graças a ele que ele pode sentir magia. O mordomo diz que sim e ressalta que pode lhe dar muito mais. O Prota pergunta o que significa isso. De repente, o lugar começa a mudar e o mordomo diz que o dragão de fogo Ian atingiu com sucesso o nível 1 e com isso o Prota desbloqueou a sala de treinamento mágico. Então, o mordomo pergunta por que ele não tenta praticar a sua primeira aula dentro da sala de treinamento. Assim que ele entra na sala, a primeira coisa que ele deve fazer é a prancha de equilíbrio de meditação. Lin tenta se equilibrar, dizendo que não vai cair, bem no momento em que perde a concentração. O Prota pergunta como ele deve se concentrar e meditar ao mesmo tempo. Um cronômetro aparece e depois de 5 segundos, o mordomo avisa que já se passaram 5 segundos e a meditação falhou, e por isso ele vai soltar um martelo de retribuição. O martelo começa a cair com 40 toneladas. O Prota fica extremamente assustado, dizendo que aquilo é brutal. No entanto, o martelo cai bem em seu rosto, fazendo com que ele se machuque. Porém, antes que caia, algo prende em seu pé e o puxa de volta para a prancha. Ele fica extremamente confuso, sem entender que diabos está acontecendo ali com ele. O mordomo fala que ao menos que ele consiga meditar com sucesso, ele nunca será capaz de deixar o quarto do equilíbrio. E se ele não conseguisse meditar por 5 segundos, o martelo de retribuição seria liberado mais uma vez. Vendo que não tem saída nem mesmo escolha, ele tenta se concentrar ao máximo para tentar meditar e questiona ao sistema se ele está tentando treiná-lo ou matá-lo. No entanto, 5 segundos se passaram e ele não conseguiu se concentrar. Dessa vez, 80 toneladas o atinge. Isso acontece várias e várias vezes, até que ele
finalmente consegue se concentrar e o mordomo o parabeniza pela conclusão do treinamento e ressalta que ele acabou de subir de nível. Com a cara toda machucada, ele sorri, pois agora está no nível 1. Um tempo depois, ele vai até a floresta e diz que já faz 7 dias desde que ele vem treinando muito, então deve ser capaz de experimentar todo esse poder. Ele ativa sua percepção mágica e a magia começa a rodeá-lo. Lin tenta usar o seu poder, no entanto, apenas uma pequena bola de fogo sai do seu ataque. Ele fica olhando para sua própria mão, perguntando por que é tão pequena. Ele apaga aquilo rapidamente, dizendo que foi muito vergonhoso, e felizmente não tinha ninguém perto para ver aquilo. No entanto, ao olhar para o lado, ele vê o pequeno Jack ali. Ele sai correndo, gritando que o jovem mestre pode usar magia de fogo. O Prota fica extremamente envergonhado, mandando com que ele calhe a boca e não conte para ninguém aquela coisa tão embaraçosa. No entanto, um pequeno ataque vai em direção ao Jack, porém, ele consegue desviar. Lin fica surpreso e pergunta se é a impressão dele ou a bola de fogo ficou um pouco mais forte. O mordomo aparece dizendo que Lin deveria observar, pois o poder mágico é afetado pela proficiência do fazendeiro. O Prota fica empolgado, perguntando para o pequeno Jack se ele quer testar de novo. No entanto, o garoto começa a chorar, gritando para ele ficar longe. Os dias de paz de Lin chegaram ao fim naquele pequeno feudo, com os gritos de alegria de Jack. Depois que Oliver recebeu a carta de Blade, ele enviou outra carta de aceitação para a Academia Sagrada. Lin ficou extremamente feliz com essa notícia e abraçou seu tio com todo o amor do mundo. Com isso, os aldeões começaram a olhar para ele calorosamente, desejando toda a sorte do mundo e pedindo para que ele se cuidasse o máximo possível. E com essa despedida amorosa, Lin Lancer finalmente pisou na estrada pela primeira vez para se tornar um grande mago. Leva cerca de um mês para a carruagem ir do feudo até a academia. Durante o dia, Jack os levará para a academia e durante a noite, o Prota irá até o rancho para treinar os seus dragões. E sem que ele notasse, o pequeno dragão ficou cada vez maior. Ian estava um pouco irritado, olhando para o Prota. Lin perguntou por que Ian estava olhando para ele daquela forma. Atualmente, as estatísticas do pequeno dragão são nível 3, skill sopro do dragão, poder do dragão, imunidade à magia de fogo, mordida mágica, bola de fogo, escudo, habitat pequeno ninho do dragão de fogo. Uma mensagem em vermelho aparece, dizendo que é muito grave, pois está com superlotação. Saída 10 moedas de ouro por minuto. Valor de crescimento 3 de 500. Valor de saúde 100 de 100. De repente, o dragão ataca o protagonista, dizendo que quer um habitat novo. Lin fica assustado, dizendo que aquele pequeno filhote de dragão é muito mais adorável do que o mordomo. O Prota diz que está tudo bem e que ele irá lhe dar um habitat novo, mas antes quer que o dragão o acompanhe para o mundo externo. Ian fica surpreso, perguntando se o Prota realmente está falando sério. O mordomo diz que recebeu as ordens do mestre fazendeiro, irá transferir o anfitrião e Ian para o lugar designado. O dragão começa a ficar empolgado. Lin pergunta qual é o problema e se ele está com medo. No entanto, o dragão fala que isso é bobagem, pois ele não tem medo de nada. No entanto, no exato momento em que os dois são teletransportados para fora, uma pessoa percebe isso e abre os seus olhos. Um guerreiro extremamente poderoso com seu dragão gigantesco. Ele então pergunta por que um dragão existe fora do Vale Hifrost. Ian começa a abrir os seus olhos lentamente e pergunta para o seu mestre onde eles estão. Ele fala que aquele lugar é muito maior do que aquele lugar miserável onde ele estava. O Prota pergunta para Ian se ele está gostando e se ele gostaria de voar um pouco por ali. O dragão fica extremamente feliz e começa a abrir as suas asas. Depois de um mês, gradualmente o Prota conseguiu endireitar seus pensamentos, já que não tinha como se livrar daquele rancho estranho, então ele poderia trabalhar junto com ele. Len decidiu que vai criar dragões, isso vai tornar ele cada vez mais forte para que um dia possa encontrar o seu pai e limpar o nome da sua família. De repente, uma flecha vem na direção dos dois. Ian consegue desviar. Len fica assustado e pergunta se há caçadores de dragão ali. No entanto, uma explosão acontece no meio da floresta e gritos de ajuda começam a ecoar. Porém, ele também ouve pessoas falando que eles não devem recuar, pois aquela é a última esperança da caravana. Ele também ouve alguém dizendo que eles não deveriam se importar com a caravana, pois se isso acontecer, eles irão morrer silenciosamente, e é exatamente por isso que eles devem entregar a mercadoria. O protagonista se pergunta se isso é um roubo. Ele continua ouvindo vozes pedindo ajuda e pedindo por perdão, até que de repente ele ouve um grito chamando pelo jovem mestre. Imediatamente ele reconhece essa voz, percebendo que o pequeno Jack está no meio de tudo aquilo. Serpentes estavam cercando eles, enquanto eles estavam amarrados em uma árvore. Jack estava começando a chorar. Ele pensa que seu jovem mestre tem se preocupado em praticar magia.
Então perdeu muito peso, e por isso ele resolveu sair para procurar um pouco de comida. No entanto, quando estava passando pela caravana, um grupo de caras maus saiu do meio da floresta. Rapidamente, eles derrotaram todos os soldados que protegiam a caravana. Então, o chefe deles foi até o líder da Câmara de Comércio Maison, chamado Lucas, e pediu para ele dizer onde estava escondida toda a mercadoria, pois se não dissesse, todo o grupo dele seria destruído, um por um. O chefe do grupo dos bandidos usa uma de suas serpentes para atacar um soldado, e rapidamente ele começa a falecer. Ele ressalta que isso irá continuar acontecendo caso o líder deles não coopere com eles. Lucas começa a ficar desesperado, vendo que seus companheiros estavam partindo. No entanto, mesmo assim, ele fecha seus olhos e começa a chorar. Enquanto se treme, ele diz que não pode fazer isso, pois o comprador das mercadorias é extremamente poderoso. Então, se eles perderem isso, serão pressionados até não conseguirem vender mais nada. O chefe dos ladrões fica olhando para ele, dizendo que não tem problema, pois eles irão continuar. Ele estala os dedos e a serpente começa a se aproximar do pequeno Jack. Assustado, eles só conseguem pensar em se desculpar com seu jovem mestre, pois não poderá mais servi-lo. A serpente parte para o ataque. No entanto, uma bola de fogo cruza o céu, atingindo o local, queimando as cordas e as cobras. O chefe dos bandidos se pergunta o que está acontecendo ali. Porém, algo está vindo em sua direção. O prota acerta um chute em seu rosto e pula para o outro lado. Ele zomba do bandido, dizendo que ele tem um corpo muito flexível. Com dificuldades para se manter em pé, o chefe dos bandidos começa a se levantar, enquanto seus companheiros perguntam se ele está bem. Jack fica encantado ao ver que o jovem mestre apareceu para salvá-lo. Lin pede para ele se afastar um pouco, pois a situação vai ficar um pouco complicada. Naquele momento, os dois grupos começam a se encarar por um instante. Um dos ladrões fala que se aquela magia de fogo foi lançada pelaquele pirralho, então ele deve ser pelo menos um mago de terceiro nível. Porém, o chefe continua irritado, perguntando se aquele mago de terceiro nível é o suficiente para fazer todos eles se mijarem nas calças. Ele se questiona se esqueceram de quem realmente é o chefe do bando. Ele saca sua espada, dizendo que também é um cavaleiro de terceiro nível, e que, se comparar isso com um mago que precisa usar encantamentos, em uma batalha de curta distância, o cavaleiro tem muita vantagem. Ele ataca, no entanto, o protagonista consegue se esquivar e se surpreende com a força do seu oponente. O chefe dos ladrões continua atacando ferozmente, enquanto Lin tenta se esquivar de todos os ataques. Ele pensa que o chefe dos bandidos está certo, já que mago não tem nenhuma vantagem em um combate corpo a corpo. Além do mais, foi Ian que lançou aquele ataque de fogo. Porém, para não revelar a existência do seu dragão, Lin mandou que ele voltasse para o rancho imediatamente. O chefe dos bandidos continua avançando e pergunta para o prota se ele pretende ficar só se esquivando. Com um movimento muito rápido, ele vai para trás de Lin, que fica surpreso com a velocidade do bandido. O prota tenta desviar, no entanto, não é o suficiente. O ataque ainda o acerta de raspão, o jogando para longe. Ferido, ele começa a se levantar tremendo, pensando que não pode continuar apenas se desviando. Ele pensa que pelo menos o tempo que passou no rancho está servindo para algo agora, já que ele conseguiu aumentar bastante a sua agilidade e a sua força mental na sala de treinamento, e por isso ele precisa lutar agora. Ele começa a juntar magia em sua mão e grita para as chamas o ouvirem, porém antes de conseguir terminar o encantamento, o chefe dos bandidos avança novamente, acertando nele mais um golpe, o jogando para longe, fazendo com que ele bata numa árvore e caia no chão. O bandido o pega pelos cabelos e fala que ele é tão ingênuo que chega a ser fofo. Ele ressalta que na frente de um cavaleiro que está no mesmo nível, um mago não tem absolutamente nenhuma chance de lutar. Com tantos golpes recebidos, Lin começa a respirar ofegantemente e mal consegue se levantar. Ele pensa que realmente está em desvantagem e encarar aquele cara frente a frente será muito problemático. De repente, o sistema aparece dizendo que foi detectado que o mestre do rancho está lutando pela sua primeira vez, e por isso vai começar a combinação com a magia do seu dragão. Essa informação deixa Lin muito surpreso. O mordomo continua falando que atualmente o mestre do rancho é um mestre do rancho de dragão de fogo nível 1. Habilidades disponíveis: magia básica, escudo, mordida e garra, magia de fogo instantânea e bola de fogo. O sistema então pergunta se ele quer prosseguir com a importação. O prota começa a se perguntar se essa bola de fogo instantânea é a habilidade que o filhote conseguiu depois de comer a fruta escama do dragão. Ele fica extremamente surpreso ao descobrir que consegue usar a magia do dragão. O mordomo confirma, dizendo que tudo isso é verdade, pois a magia do dragão é naturalmente 2 níveis acima da dos humanos, e ressalta que ele pode usar a magia do dragão desde que não seja nada superior ao seu próprio nível. E quanto mais dragões o prota tiver, mais tipo de magia ele poderá usar. Lin começa a sorrir, pensando que o sistema é realmente incrível. Ele escolhe sim, no entanto, o bandido avança, o chutando mais uma vez, dizendo para ele não se distrair durante uma batalha. Ele questiona onde está a magia que o prota tanto se orgulhava e pergunta se ele não vai usá-la. Ele começa a pisar no Lin, dizendo que, se ele não usar a sua magia, ele não terá como vencer. Ele se prepara para dar o golpe final, mas no último segundo, Lin estica sua mão para
confirmar a pergunta do mordomo. O chefe dos bandidos pergunta se aquela cintura tão fina do Prota será capaz de resistir ao seu ataque. Lin se vira rapidamente e usa a bola de fogo instantânea, que toma a forma de um dragão, causando um barulho ensurdecedor. O chefe dos bandidos consegue desviar, no entanto, a sua espada foi completamente derretida. Todo o bando começa a ficar assustado, já que o Prota conseguiu usar uma magia instantânea. O chefe dos bandidos, com uma voz trêmula, pergunta se ele realmente é capaz de usar magia instantânea. Lin começa a se levantar rindo, pedindo para o chefe dos bandidos lhe dizer se, diante de um mago que pode lançar instantaneamente suas magias, ele ainda acha que um cavaleiro que perdeu a sua espada realmente pode continuar lutando. Todos do bando se ajoelham, perguntando se o Prota quer fazer uma refeição com eles. No entanto, Lin continua seu ataque e explode o lugar, jogando todos para longe e gritando para todos eles sumirem dali. Pouco tempo depois, assim que o Prota salvou todos, Lucas pergunta se a magia de cura está funcionando bem. Ele diz que sim e agradece ao líder dos mercadores, ressaltando que suas feridas estão todas cicatrizadas. Lucas diz que na verdade ele não precisa agradecer de nada. Na verdade, todos ali deveriam agradecer a ele, pois graças a ele conseguiram proteger os seus bens importantes. Isso faz com que Lin fique um pouco confuso, se perguntando se todos os mercadores estão agradecendo pelas suas mercadorias e não pelas suas vidas. Isso o deixa muito surpreso, pois para os mercadores, as suas mercadorias são mais importantes do que suas próprias vidas. De repente, eles falam que finalmente chegaram e que aquela é a colheita inesperada da caravana. Eles puxam um manto e revelam uma donzela da floresta dos elfos. Uma elfa estava amarrada, sendo levada como mercadoria. Assim que o Prota vê aquilo, ele fica extremamente chocado, pois aquela é uma espécie que está extinta desde que os dragões destruíram o mundo. A forma de vida mais semelhante aos humanos. Esses são os elfos. O líder dos mercantes começa a rir, dizendo que nenhum homem poderia resistir àquilo, uma criança tão adorável, e por isso pede para que o Prota aceite. Lin começa a ficar irritado. Lucas o abraça, dizendo que todos ali são homens, então não há nada com que ele precise se envergonhar. Ele se aproxima ainda mais, dizendo que quer contar outra coisa, e ressalta que quando descobriram aquela elfa, todos estavam deslumbrados. A elfa só parecia estar muito assustado, mas não tinha nenhum ferimento. Porém, os mercenários ao seu redor talvez tenham morrido lutando por ela. Afinal, uma coisa tão linda quanto ela poderia ser vendida por pelo menos 1 milhão de ouro. Além disso, eles ressaltam que aquele item não era apenas um presente de agradecimento para o Prota, mas também um convite sincero para ele se juntar à Câmara de Comércio Maison. Lin questiona se aquilo realmente é um convite. O líder da Câmara diz que sim e ressalta que, para dizer a verdade, a Câmara enfrentou uma grande crise recentemente e que, se houvesse mais alguns gênios como o Prota que pudessem lançar magia instantaneamente, então a Câmara de Comércio poderia crescer novamente. Lin começa a se aproximar da gaiola onde a elfa estava e começa a agradecer a Lucas pela gentileza. Ele usa a magia de fogo para queimar as cordas que prendiam a elfa. Lucas se assusta e pergunta o que o Prota está fazendo. Lin começa a quebrar a gaiola, dizendo que o comerciante tratava a vida como se fosse uma mercadoria, e por isso ele não iria aceitar esse tipo de atitude. Lucas começa a ficar assustado e questiona se Lin não sabe o quão precioso aquele item é para eles, e o quanto isso custaria. O Prota dispara uma pequena bola de fogo no chão, assustando o líder dos mercadores. Ele sai correndo com medo do Prota, dizendo que ele pode fazer o que quiser. Todos os outros soldados também ficam assustados com a força demonstrada e começam a correr, deixando a elfa para trás. Lin continua usando a sua magia de fogo para derreter a gaiola que prendia a elfa. Ele estende a mão para ela, dizendo que ela não precisa ter medo, pois ele está ali para libertá-la. Um pouco receosa, pois até o momento ela foi tratada apenas como mercadoria, ela evita por um momento pegar a mão dele, mas no final acaba aceitando a ajuda e sai da gaiola. Ele pergunta se as chamas não a machucaram. Um pouco introvertida, ela baixa seus olhos agradecendo, porém ele sorri, dizendo que não é nada demais. O Prota se apresenta dizendo que seu nome é Lin e que se ela não se importar, ele gostaria de saber qual é o nome dela também. Porém, ela fica um pouco envergonhada. Ele também fica um pouco envergonhado, pensando que ela se surpreendeu muito facilmente com um pequeno coelhinho. Ele tenta contornar a situação, dizendo que está tudo bem se, caso ela não queira contar, pois eles irão se encontrar novamente. Ele se vira e começa a ir embora, dizendo que ela deveria sair dali e não deixar que as outras pessoas a capturassem de novo. Porém, ela fala que não, e mesmo com muita vergonha, ela começa a falar e grita que seu nome é Nick. Ela continua introvertida e diz que, se ela dissesse o seu nome, então ele não a afugentaria. A elfa se agarra ao braço do Prota, demonstrando um pouco de medo e gratidão. Enquanto tudo isso acontecia, o pequeno Jack estava assando um pouco de carne. Ele fica feliz dando risada e diz que finalmente conseguiu pegar um pouco de carne para o seu mestre. Dentro da carruagem, Nick estava comendo tudo muito rápido, como se não tivesse comido há dias. Lin fica assustado e pede para ela comer um pouco mais devagar, senão ela poderia se engasgar. Ele pergunta se ela quer um pouco de água. A elfa fica surpresa, pegando rapidamente o copo da mão
mão dele e começa a tomar. Ele a questiona, perguntando por que depois de finalmente conseguir a sua liberdade, ela preferiu ficar ao lado dele em vez de retornar ao seu clã. Nick fica um pouco triste e, com lágrimas nos olhos, explica que não pode voltar. Ela explica que tudo isso é porque ela é muito brincalhona e se perdeu na floresta, e quando finalmente encontrou o caminho de casa, seu clã já havia desaparecido e a vila tinha sido destruída, com humanos por todos os lados. Os humanos estavam irritados, pois os elfos estavam ali até ontem. No entanto, um membro fala que eles não deveriam ficar reclamando e sim procurar mais um pouco, pois se apenas um elfo fosse encontrado, eles já poderiam faturar um bom dinheiro. De repente, um dos soldados ouviu um barulho e olhou para o lado, vendo uma cesta de flores. Nick começa a correr pela floresta o mais rápido que podia, pensando que o chefe do seu clã já havia dito que quando eles vissem humanos, eles deveriam ficar longe. No entanto, ela foi um pouco descuidada e tropeçou em uma corda deixada como armadilha. Ao olhar para trás, viu que já era tarde e assim ela foi pega. E por isso ela tentou escapar desesperadamente para encontrar os membros do seu clã. No entanto, não importava quantas vezes ela tentasse fugir, ela sempre era capturada no final. Enquanto ela contava essa história, ela tremia e chorava, mantendo sua cabeça baixa, pois toda sua vida, sua família e seu lar haviam sido completamente destruídos e tirado dela à força. O Prota fica extremamente irritado com essa história e bate na mesa, dizendo que aqueles foram um grupo de bandidos. A elfa fica assustada com toda a raiva dele. No entanto, ele se acalma, dizendo que aquela raiva não é direcionada a ela. Ele fica um pouco sem jeito e diz que também é humano e pergunta se ela não tem medo dele. Porém, Nick disse que não, o que o deixa surpresa. Ela ressalta que o Prota é o seu benfeitor. Ela se lembra que ele disse que, para os mercadores, a vida era tratada como mercadoria e que ele não iria aceitar isso. Por isso, ela acha que ele é diferente daqueles caras maus. Lin olha para a elfa, um pouco envergonhado, e diz que não foi nada demais, ressaltando que, já que ela se sente assim, então poderá segui-lo. E se eles encontrarem pistas sobre o paradeiro do clã dos elfos, ele pode ajudá-la a voltar. Nick fica feliz com isso e começa a agradecer. Ele ressalta que está indo para a academia agora, no entanto, só permite que os funcionários fiquem na escola. A elfa começa a ficar empolgada, e ele fala que se ela não se importar, ela poderia fingir ser a sua empregada. Ao ouvir isso, ela fica calada e começa a tremer e até mesmo gaguejar, dizendo que seu avô disse que empregada doméstica é uma palavra muito perigosa. No entanto, ela acredita que vai conseguir fazer isso. Lin fica envergonhado e fala que ela está tendo uma ideia errada, ressaltando que ela não vai ter que fazer nenhuma coisa estranha, e explica que a única coisa que ela precisa fazer é chamá-lo de jovem mestre, além de ter que trocar de roupa. O Prota fala que quanto aos outros, ela não precisa se preocupar com nenhum deles. Isso faz com que ela se acalme, comece a sorrir novamente e diga que está tudo bem, o chamando de jovem mestre. Lin respira um pouco mais aliviado, pensando que pelo visto está tudo esclarecido. Ele se vira e começa a sair da carruagem, dizendo que está tudo bem. Já que está um pouco tarde, ele ressalta que ela deveria dormir dentro da carruagem naquela noite, enquanto ele dormiria do lado de fora junto com o pequeno Jack. Assim que ele sai, Jack pergunta por que seu mestre saiu da carruagem. Ele pergunta se não é bem-vindo ali. O pequeno Jack diz que ele é sempre bem-vindo, no entanto, não consegue entender por que ele tomou aquela decisão, pois uma linda senhora está perto dele dentro da carruagem, e mesmo assim ele quer dormir do lado de fora. O Prota fica um pouco irritado, pedindo para ele não falar esse tipo de coisa. 3 dias depois, eles chegam na academia. Jack fala que eles finalmente chegaram. Eles começam a descer. Lin se lembra que Oliver havia dito que quando ele chegasse na academia, ele iria lhe contar mais sobre o livro feito de ossos de dragão. Ele começa a se perguntar se Oliver sabia que havia dragões dentro daquele livro quando o enviou para ele. De repente, o mordomo aparece, dizendo que foi detectado que o anfitrião chegou à Academia Sagrada. Ele pede para o Prota explorar a academia para obter pistas e desbloquear a tarefa do ovo de dragão da água. Len fica surpreso ao descobrir que há outros dragões. O mordomo pede para o fazendeiro não ser tão desdenhoso e questiona se eles não ficariam mais fortes ao conseguir mais dragões. O Prota pergunta se realmente pode ficar mais forte. O sistema diz que sim e ressalta que o fazendeiro só eclodiu um ovo de dragão, então a sua habilidade atual é Fazendeiro Lin, mago de primeira linha, total de espécie desbloqueada, 1. O fazendeiro continua falando que quando o fazendeiro continuar terminando as missões e desbloquear os 6 tipos de ovos de dragões, fogo, água, vento, terra, luz e escuridão, então ele poderá obter afinidade com todos os atributos mágicos. Lin começa a refletir sobre todos os atributos mágicos e se empolga, dizendo que, se ele conseguir se tornar um mago sábio, vai ser muito mais fácil e quanto maior o risco, maior a recompensa. Esse é o tipo de troca que vale a pena. Empolgado ao descobrir que pode ficar mais forte e ter afinidade com vários atributos mágicos, ele começa a sorrir, indo em direção à academia. Ele olha para trás e fala para o pequeno Jack e para Nick esperarem por ele, pois o jovem mestre irá voltar triunfante. O pequeno Jack, empolgado, deseja boa sorte ao seu mestre, enquanto a pequena elfa
Alpha, extremamente feliz com tudo isso, diz para ele que vai dar tudo certo. Dentro da escola, tudo acontece com magia. Alunos recebem suas encomendas, outros alunos aprendem a como fazer magia. Ao ver tudo isso, o Prota fala que isso já era esperado de uma academia mágica. Ele vai até a estátua e fica olhando para ela. De repente, alguém chama por ele, dizendo que o diretor associado Oliver está fora por trabalho e não estará ali por um tempo. Ele se vira, olhando para o homem que está falando com ele. O homem fala que Oliver fez uma exceção. No entanto, a academia tem uma tradição e ele precisa segui-lo para fazer um teste de admissão. Lin sorri e diz que não tem problema. Em outro lugar, várias pessoas estavam reunidas, perguntando se achavam que as pessoas que entraram na associação tinham um bom talento. Outros dizem que acham que o nível de afinidade mágica ou o nível de talento deve ser pelo menos mediano ou alto. Porém, a maioria das pessoas acham que serão medianas. Um dos alunos grita falando que talvez um deles seja de alto nível, já que foi escolhido por Oliver. De repente, o Prota aparece ali. As pessoas ficam um pouco assustadas, dizendo que ele chegou. Sem hesitar, ele passa diante de todo mundo, como um verdadeiro rei. Um homem com uma bola de cristal na mão chama Lin e fala que ele se chama Fred Edmund e irá testar o talento mágico do Prota. Ele questiona se Lin está preparado. O Prota sorri e diz que sim. Fred diz que admira a confiança do Prota. Ele lança a bola de cristal e fala que Lin deve apenas relaxar e colocar a mão ali. No entanto, ele fica um pouco apreensivo, pois esqueceu de verificar algo. Ele chama o mordomo perguntando se a fazenda pode ser detectada pelo aquele cristal, pois se descobrirem a existência de Ian, isso pode ser um grande problema. O sistema pede para o Prota não se preocupar, pois o cristal apenas detecta o nível de talento mágico dele, nada mais do que isso. Fred chama a atenção de Lin, pois ele estava demorando demais. O Prota se desculpa, começando a se concentrar e coloca sua mão no cristal, pensando que seu talento mágico não deve ser tão ruim, já que seu pai era um gênio. De repente, o cristal começa a mudar de cor e emanar uma luz muito forte. Fred começa a ficar impressionado e se pergunta se aquele realmente é o nível supremo, pois se esse for o caso, então Lin realmente é muito discreto, já que antes dele a academia nunca fez nenhuma exceção para continuar justa, e ele até fez algumas reclamações para Oliver. Ele até se pergunta se aquilo é realmente possível de existir. De repente, ele começa a dar risada e se ajoelha, dizendo que o registro do teste de Lin Lanster teve o nível mais baixo, um elemento de fogo e uma afinidade fraca. Todas as pessoas ao redor começam a ficar decepcionadas, inclusive o próprio protagonista, que continua tentando colocar sua magia dentro da bola de cristal, perguntando como que aquilo é possível. Mas o Fred se vira, um pouco apreensivo com a situação. O mordomo aparece mais uma vez, dizendo que infelizmente o Prota não deixou ele terminar de falar antes, e explica que o método de despertar da magia dele é diferente do das outras pessoas, e por isso o talento dele é limitado de acordo com o nível mágico. Isso quer dizer que o talento dele só irá aumentar se o nível de magia dele aumentar também. Lin pergunta se o mordomo está brincando com ele. As pessoas começam a comentar, falando que ele é muito fraco e que mesmo que estivessem falando muito sobre ele não tem nada de diferente. Ele não chega nem no nível mediano, e isso faz com que os outros alunos comecem a questionar o porquê Oliver escolheu uma pessoa assim. Fred vai até o Prota, respira fundo e diz que o reitor associado fez uma exceção para ele, então Fred não pode falar nada. Ele entrega as coisas para o Prota e pede para ele chegar ali amanhã no horário. De repente, uma pessoa chega perto dele e o chama. O mordomo avisa que um personagem importante da tarefa foi detectado. Ele fala que o nome daquela pessoa é Augustine e sua posição é presidente da União Estudantil de verdade. O mordomo ressalta que a tarefa é que o Prota precisa derrotá-lo na Torre do Julgamento do Mago, para assim obter o fragmento do ovo do dragão da água. No entanto, isso só será desbloqueado depois de completar a pré-tarefa do Julgamento do Mago, e a dificuldade da tarefa é alta. Lin se surpreende e começa a perguntar se o sistema realmente tem a capacidade de descobrir a força de outras pessoas, e pelo visto, o seu primeiro alvo não é nada fácil. Augustine vai até ele e pede com educação para ele desistir do seu uniforme estudantil e emblema e sair da academia imediatamente. Ele ressalta que não sabe quais foram os métodos que o Prota usou para trapacear o reitor associado. No entanto, para um lixo como ele ter usado um método tão dissimulado para matricular ali, apenas de ficar parado, está machucando a glória da academia. Ao ouvir essas coisas, Lin começa a se lembrar de sua infância, quando era humilhado pelas outras crianças, mandando ele sair de perto e perguntando se ele acha que o filho de um traidor poderia simplesmente comprar cereais na loja. Aquelas pessoas o ofendiam, dizendo que para um lixo como ele, ter nascido de um idiota, apenas estar parado ali já está manchando o ar que eles respiram. O protagonista começa a rir e fala que para um presidente, Augustine estava falando exatamente como um gangster. Ele pede para Augustine explicar uma coisa, e questiona se um presidente como ele,
ele, que obstinadamente rebaixa os outros por serem mais privilegiados, é o verdadeiro culpado de manchar o nome da academia. Os outros alunos que estão ao redor perguntam onde o Prota está querendo chegar, pois alguém como ele que entrou pelas portas do fundo não tem direito de falar sobre dignidade. Um dos outros alunos continua, falando para o presidente não se estressar com aquele tipo de aluno, pois ele não conseguirá passar nem do teste, então cedo ou tarde ele será expulso da academia. Lin começa a ficar estressado e sua magia de fogo começa a tomar forma em sua mão. No entanto, ele respira fundo e pensa que precisa se acalmar, pois mesmo que esteja estressado, não quer desistir. Ele reflete que é verdade que entrou pelas portas do fundo e que é inútil continuar discutindo. Se ele não conseguir se dar bem com seus colegas e professores, então seus estudos serão péssimos e isso vai dificultar ele ter uma base boa para se tornar um mago sábio. Com isso, ele se vira e começa a andar, deixando os outros ali parados. As pessoas começam a rir, falando que ele fala muito e age pouco, ressaltando que ele está fugindo como um covarde. Ele olha para trás, irritado, e pensa que precisa achar uma maneira de ficar forte e rápido, ressaltando que não pode confiar apenas no sistema. E com ódio no coração por ser tratado assim a vida inteira, com julgamento sobre seu pai e sua família, e desprezo sobre si mesmo, ele promete que irá usar suas próprias forças para fazer com que eles engulam suas próprias palavras. Pouco tempo depois, o mordomo deseja boas-vindas ao anfitrião, pois ele estava de volta à fazenda do dragão. Ele traz um relatório dizendo que a fruta de escama de dragão está madura e que o pequeno habitat de fogo também está produzindo naturalmente. No entanto, o dragão de fogo Ia está irritado. Ia começa a puxar o ar e cospe fogo no Prota, gritando com raiva e perguntando por que ele ainda não mudou o habitat para um maior. Lin leva algumas frutas para o dragão, pedindo para ele ser um pouco mais compreensível e aguentar por mais 2 dias, e que depois disso ele já irá mudar. Ele pede para o dragão comer um pouco das frutas de escama de dragão primeiro. Ia se recusa e começa a fazer birra, dizendo que o Prota disse a mesma coisa 2 dias atrás e que não irá comer mais nada se ele não mudar o habitat. Lin começa a enfiar a fruta goela abaixo do dragão e fala que realmente irá cumprir a sua promessa da próxima vez. O dragão fala que ele é um mentiroso e pergunta se Lin realmente acha que ele não vai se importar apenas por ter sido alimentado. O protagonista respira fundo e fala que seu dragão realmente se parece com uma criança, então diz ao mordomo que quer sair. Enquanto está sendo teletransportado de volta, ele pensa que um pequeno habitat de fogo produz 500 ouro por dia, e que depois de plantar algumas frutas ele ainda tem um pouco de dinheiro sobrando. No entanto, para melhorar o habitat de fogo, ele precisará de 10.000 de ouro. No outro dia, ele se levanta e fala que precisa achar um jeito rápido de conseguir dinheiro. Enquanto se troca, ele diz que pode ser um garçom, transportar mercadorias ou até mesmo fazer algumas missões mercenárias. Ele pensa que criar uma criança realmente não é algo fácil. De repente, ele ouve uma voz doce o chamando, dizendo que é hora de tomar o café da manhã. Ele abre a porta do seu quarto, dizendo que já está indo. Porém, ao ver Nick, ele fica sem palavras. Ela mostra sua roupa para ele, dizendo que o servo da pousada diz que aquela roupa foi ele quem escolheu para ela. Envergonhada, ela pergunta se ele achou estranho. Lin vai até ela e faz um pouco de carinho em sua cabeça, dizendo que não está estranho. Ele explica que aquela roupa é a que as empregadas usam no mundo humano. No entanto, ele abaixa o seu olhar e fala que talvez tenha errado um pouco com ela. O Prota tenta explicar que se não fosse as regras da academia que permite apenas empregadas irem junto, ele teria dado um belo vestido para ela. Ao ouvir essas palavras, ela fica encantada com a gentileza e delicadeza de seu mestre. Ela corre até ele e a abraça, dizendo que nunca irá se sentir inconveniente enquanto estiver com ele. Lin fica pensando que Nick transmite uma essência pura de floresta. Ele olha para ela e diz que está tudo bem, ressaltando que eles vão para a escola depois de terminarem de se arrumar. Assim que chega à escola, ele pensa que o exame de admissão que fez no dia anterior o fez ficar famoso por toda a academia. Um homem sentado à mesa pergunta se ele é Lin Lanster. O Prota responde que sim, e mesmo incomodado, o homem o aprova. O protagonista pensa que, embora eles tenham uma atitude ruim, nenhum deles tentou dificultar as coisas. Ao terminar de aprovar, o homem joga o papel para ele, dizendo que está tudo pronto, bastando ele levar aquele papel para a sala onde vai ficar, e explica que ela fica na zona da construção série 1B. Ao chegar lá, ele precisa se apresentar para a professora. Lin segue as instruções e vai até sua sala. Estava indo tudo bem, exceto pela sua professora. Assim que ele entra na sala, a professora bate em sua mesa e grita com ele, perguntando quem mandou ele entrar. Essa é a professora Isha. Ela chama o Prota, dizendo que a coisa que ela mais despreza são nobres que só sabem depender de suas conexões. Ela ressalta que mesmo que toda a escola tenha permitido ele entrar, ela nunca deixará que ele fique em sua sala.
Ao ouvirem ela falar daquela forma, o restante dos alunos começam a tirar sarro dele. Ele se vira um pouco irritado e pede para o mordomo ajudá-lo a escanear as habilidades de todos ali. O sistema aparece dizendo que irá fazer isso imediatamente, e poucos segundos depois ele informa que o escaneamento está completo, pedindo para Lin dar uma olhada. Kalu, um cachorro mago de primeira linha. Shua, um calouro mago de segunda linha. Lucerne, um calouro mago de primeira linha. E Yumi, um calouro mago de primeira linha. O prota começa a sorrir e se pergunta se não há ninguém ali melhor que ele, questionando como uma academia desse nível pode ensinar pessoas ignorantes que gostam de ridicular os outros. Ele se vira para a professora e pergunta qual é o assunto principal da aula. Ela fica surpresa vendo que ele ainda está ali e pergunta do que ele está falando. Ele olha para ela e diz que ela não quer ele ali, pois teme que a falta de talento dele afete sua aula. No entanto, se ele provar que consegue fazer melhor que todos os alunos que estão ali, isso significará que ele pode ficar naquela aula. Os alunos continuam debochando dele, perguntando como ele pensa que fará melhor que eles. Outro explica que a aula da professora é sobre poções. Lucerne diz que isso tudo tem a ver com o nível de alguém, e quanto maior o nível e estabilidade de mana, maior pureza a poção terá. Isha pede silêncio e olha para Lin dizendo que isso é muito interessante. Ela afirma que ele está muito confiante e pergunta se ele topa apostar algo melhor. Ela diz que dará uma chance para ele, ressaltando que daqui uma semana eles terão uma prova de aula de poções. Se ele conseguir ficar em primeiro lugar, então ela permitirá que ele fique na sala. No entanto, se ele não conseguir, ele terá que sair da escola e nunca mais poderá pôr os pés ali. Essa proposta deixa o protagonista um pouco aflito. Ele começa a pensar que se perder por qualquer motivo, terá que sair da escola, e por isso essa aposta se torna muito séria. A professora continua menosprezando ele, e com um olhar fixo questiona se ele vai aceitar a proposta ou não. De repente, o sistema aparece dizendo que a missão principal, Ovo de Dragão de Água, a aposta de Isha, foi ativada, e a condição para ganhar, ele tem que ficar em primeiro lugar da prova de poções. A dificuldade é baixa e a recompensa é um fragmento de ovo de dragão de água, e o total de fragmento para conseguir um ovo de dragão de água é 10. Ele também receberá a experiência mágica em mais 20. Lin fica surpreso e se pergunta por que havia esquecido por um momento que tinha um mordomo, pois desde que a tarefa esteja registrada, a missão será viável. Além disso, terá recompensas. Bem mais confiante agora, ele olha para a professora e diz que a aposta está aceita, e que agora basta esperar para ver o resultado. Ele começa a sair da sala, enquanto Isha fica olhando para ele, pensando que aquele moleque ainda tem aquela atitude depois de levar uma bronca. Ela pensa que ele não apenas escolheu ficar na reitora, mas também está tentando provar o seu valor de maneira digna. Isso faz com que ela reflita e se pergunte se os rumores sobre eles estão errados. Ela continua olhando para ele e pensa que realmente está tudo muito interessante, e as coisas estão ficando cada vez mais animadas por ali. Mesmo com toda a sua postura rígida, ela pensa no nome dele, desejando que ele continue ali e surpreende cada vez mais. Pouco tempo depois, na biblioteca da academia, o protagonista estava extremamente empolgado e impressionado com aquele lugar. Ele fala que não é à toa que dizem que a biblioteca da Academia Eles é o lugar mais deslumbrante de todo o Império, pois realmente é muito grandiosa. Ele começa a caminhar pelo local, olhando as estantes, dizendo que deve haver muitos livros sobre poções mágicas ali. Enquanto eu procurava por seus livros, 2 alunos apareceram dizendo que aquele é o Lin, o traste que entrou na academia pela porta dos fundos, e até questionam o que ele está fazendo ali. Outro aluno fala que, se não se engana, aquele é o horário das aulas dos primeiranistas e talvez ele tenha sido burro demais e foi expulso da sala. Eles continuam debochando, falando que isso é muito vergonhoso para toda a escola. O prota começa a se irritar e vira para eles dizendo que, pelo visto, eles realmente sabem falar o que querem. De repente, uma mulher chega no lugar e repreende os alunos, dizendo que eles que deveriam sentir vergonha. Os 2 ficam assustados. A mulher fala que veteranos não devem agir assim, pois eles são terceiranistas e ainda não aprenderam que é proibido fazer bullying na biblioteca. Ela ressalta que, se eles não fecharem a boca imediatamente, dará um jeito pessoalmente de descontar créditos deles. O aluno de cabelo azul continua irritado e pergunta se ela acha que é grande coisa apenas por ser uma conselheira da biblioteca. No entanto, seu colega diz que isso é o suficiente, pois não está a fim de perder seus créditos e por isso é hora de ir embora. Os 2 começam a sair e o protagonista olha para aquela mulher pensando que, pelo visto, ela o salvou.
Percebendo que estava sendo observada, ela fica um pouco envergonhada e pede desculpas, tentando explicar o que aconteceu com aqueles estudantes. Lin questiona o porquê ela está se desculpando, sendo que foram aqueles dois idiotas que começaram. Ela continua envergonhada, dizendo que é a conselheira daquela biblioteca, então realmente é sua culpa se algo ruim acontece naquele ambiente. Lin fica sem palavras para responder isso, e pensa que aquela garota realmente tem um senso de responsabilidade. Ele muda de assunto, dizendo que de qualquer forma, pretendiam pegar emprestado alguns livros que abordam poções mágicas, e pergunta se ela pode ajudá-lo a encontrar alguns. Ela diz que sim e se apresenta, dizendo que ele pode chamá-la de Vivian. Ela começa a usar sua magia e um livro começa a brilhar em verde. Outros livros começam a fazer o mesmo e vão até eles. Todos os livros começam a cair na mão do protagonista um por um. Ele pensa que aquilo realmente é incrível e que é o esperado da grande academia de magia. Vivian fala que aquela é toda a coleção de escritos sobre poções mágicas. Ela disse também que ouviu dizer que ele está se preparando para a prova de poções mágicas. Ela fala que não está entendendo muito bem o porquê ele está estudando daquela forma, pois aquela avaliação não é de escrita e sim um exame prático. Então questiona se realmente é uma boa ideia ler aqueles livros. Lin fica olhando para ela e se pergunta se Vivian realmente está se preocupando com ele. De repente, o mordomo aparece dizendo que a aposta de Isha, dica da tarefa, riqueza e beleza pode ser adquiridas através de estudos diligentes. Ele olha para Vivian e pede para ela não se preocupar tanto, pois está muito confiante. Ele começa a caminhar e assim que passa ao lado dela, fala que desde que entrou na universidade, ela foi a primeira pessoa que não o julgou apenas com base nos rumores. Ele agradece mais uma vez por tudo que ela fez hoje e, sorrindo, diz que pagará um jantar assim que for aprovado no teste. Ele se despede e continua indo embora. Vivian ouve aquelas palavras e fica sem reação, apenas segurando seu vestido e um pouco envergonhada. Porém, ela se lembra que uma pessoa perguntou se ela se lembra de qual era a sua tarefa, ressaltando que ela precisa fazer o necessário para ficar perto do estudante Lin. Então, um pouco incomodada e aflita, ela fala que o pedido de desculpas que fez antes não foi por causa daqueles alunos. Um pouco mais tarde naquele dia, na residência do protagonista, o pequeno Jack pede para seu jovem mestre parar de ler um pouco aqueles livros e comer alguma coisa. Ele fala que já vai comer e pede para Jack esperar mais um pouco, pois irá terminar de ler aquele livro primeiro. A noite cai e o pequeno Jack continua irritado, dizendo que seu mestre está lendo aqueles livros desde cedo. O prota fala que tem apenas uma semana até o teste, então ele precisa ser o mais rápido possível que conseguir para dar tempo de ler tudo aquilo e depois fazer o teste. 5 dias depois, Lin estava todo arrebentado, caído no meio dos livros. Ele coloca a mão na cabeça e fala que, pelo visto, era sobre aquilo que a dica se referia. A chave para resolver aqueles problemas é a IA. A arte da alquimia de poções mágicas requer grande fortitude mental. Iniciantes possuem baixo poder de controle sobre a mente, e sendo assim, muitos necessitam da saliva de um dragão como ingrediente adicional nas suas primeiras tentativas. Mas se o procedimento for realizado dessa forma, até mesmo pessoas ordinárias podem criar poções de alto nível, poções essas que podem se comparar com as feitas por alquimistas renomados. Mas alguns dias se passaram e finalmente chegou o dia do teste de poções. Ao terminar de criar sua poção, todos os outros alunos dizem que aquilo só pode ser um tipo de brincadeira e questionam se ele realmente conseguiu criar uma poção de verdade. Eles questionam também como ele conseguiu ter um foco mental tão aguçado daquela forma. Shua fica irritado e grita dizendo que o protagonista é um trapaceiro, mas Isha bate na cabeça dele com um pedaço de papel. Ela fica irritada e pergunta o que eles pensam que vão conseguir fazendo a baderna naquela situação, e questiona se eles estão querendo ser reprovados imediatamente. Shua fica triste e baixa a cabeça, pensando que sua professora é mais brava que um cachorro louco, e olha que ele é literalmente um cachorro. A professora começa a encarar o protagonista e olha para a poção que ele criou. Ela começa a se perguntar se foi mesmo com suas próprias habilidades que ele conseguiu um reagente tão refinado daquele jeito. Em seguida, ela começa a usar sua magia para pegar a poção e diz que ele realmente não foi nada mal. Ela continua olhando e analisando a poção, dizendo que aquilo sim é uma poção de excelente qualidade. Ela acrescenta que se nenhum outro aluno conseguir fazer uma poção melhor que a dele, a maior pontuação será sem dúvidas dele. Continua sorrindo e fala que, no entanto, ele deve estar ciente das dúvidas que todos ali presentes têm. Portanto, com a finalidade de convencer o público, ela pergunta se ele estaria disposto a subir no palco e fazer aquela poção novamente. Lin fica um pouco preocupado e pergunta se ela está suspeitando que ele esteja trapaceando. Os alunos continuam indignados e dizem que isso é claro,
pois é óbvio que a professora está suspeitando de alguém, e quem seria esse alguém se não fosse ele? Outra aluna diz que já sabe o que está acontecendo e ressalta que o protagonista claramente usou saliva de dragão. Os alunos começam a seguir essa teoria, e outro aponta para ele gritando que isso realmente é verdade, ressaltando que ele só pode ter usado um ingrediente suplementar que dá estabilidade mental para criar aquela poção, pois se não for assim, de que outra forma um Zé Ninguém como ele, e sem talento, poderia ter sucesso com apenas 7 dias de estudo individual. Lin começa a rir e pergunta se eles realmente acham que ele usou um ingrediente suplementar. Ele se lembra de quando estava deitado há dias sem dormir, com dor de cabeça de tanto ler, e perguntou ao mordomo se não estiver enganado, o tempo no seu local de treino corre 7 dias mais lento do que no mundo real, e por isso perguntou se é possível treinar alquimia lá. De repente ele bate na mesa e se levanta, dizendo que como ninguém acredita nele, ele fará o que todos estão pedindo. Ele pega um frasco e começa a caminhar para a frente da sala, dizendo que fará aquela poção completamente do zero. Mais uma vez a professora fica surpresa com sua atitude. Ela fica olhando para ele e se pergunta o porquê ele aceitou tão fácil o desafio. O prota começa a se lembrar de quando usou 5 gramas de caule de flor fantasmagórica das vinhas, e aquela foi a sua tentativa de número 35 que havia falhado. Então resolveu usar 10 gotas de saliva de uma víbora demoníaca de rinoceronte. Mesmo tentando por 2.915 vezes, todas falharam. Mas por fim, ele usou 3 gramas de cristal de fogo e 3 gramas de cristal de água, assim conseguindo criar sua poção. Ele repete esse passo a passo na frente de todos ali na sala de aula. Isha continua impressionada, perguntando como o prota consegue controlar sua mente assim tão bem. Por isso, ela admite que mesmo que o nível de poder mágico seja inferior de outras poções, ainda assim ele precisa manter um bom nível de foco, quase como entrar em um transe. Enquanto ele continua preparando sua poção, ela pensa que ele realmente se sobressai entre os outros estudantes que já trabalhou em toda a sua vida. Pouco tempo depois, Lin segura a poção em sua mão e chama a professora dizendo que terminou. Os alunos continuam impressionados, dizendo que aquilo é realmente impossível, pois ele não usou nenhum ingrediente adicional suplementar, e mesmo assim, a pureza da poção é extremamente alta. Os alunos começam a mudar um pouco o pensamento e se perguntam se julgaram ele de forma errada. A professora pergunta se ele pode contar a todos ali se a capacidade de foco dele é algo de nascimento ou não. Um pouco envergonhado, ele fala que não nasceu assim, e que tudo aquilo é apenas o resultado de prática excessivamente das habilidades, e também depois de treinar muito. Tanto a professora quanto os outros alunos ficam surpresos, perguntando por que de repente o protagonista começou a agir como se tivesse comido o pão que o diabo amassou e viveu para contar a história. Isha se pergunta se Lin compensou a falta de talento com a quantidade absurda de treinamento. Ela fica confusa e pergunta se foi por isso que o diretor associado Oliver abriu uma exceção para admiti-lo na academia. E além de tudo isso, ela pensa que mesmo sabendo que muito provavelmente ele não poderá se tornar um mago excepcional apenas com força de vontade, ao menos a perseverança deles pode servir para motivar os outros membros da academia de magia. Isha baixa a cabeça e respira fundo, dizendo que se chama o agente da lei da instituição, mas que no final das contas, foi a vítima da própria mediocridade do seu julgamento. A professora tira o chapéu e se curva diante de todos, pedindo para que o prota a perdoe e assumindo o seu erro, dizendo que estava errada em não permitir que ele frequente suas aulas. Os alunos ficam surpresos vendo aquilo e o protagonista é extremamente envergonhado, pedindo para ela não fazer aquilo. Ela se aproxima dele e fala que, para dizer a verdade, 5 outros alunos conseguiram fazer a poção comparável à dele. No entanto, ele não só é autodidata, como também teve pouco tempo para aprender tudo o que aprendeu. E sendo assim, o primeiro lugar ainda é dele. O sistema aparece dizendo que a aposta de Isha foi concluída e que as recompensas são um fragmento de ovo do dragão de água e mais 20 de experiência mágica. Devido à escolha do fazendeiro de um caminho menos regular e mais difícil para concluir a tarefa, foi concedido o adicional de matriz de teleporte. Um tempo depois, do lado de fora da academia, o mordomo diz que a conclusão do sistema, por não confiar no uso de ingredientes suplementares e sim na distorção da passagem de tempo no campo de treinamento, é de que o fazendeiro agiu com sabedoria. O prota fala que, sábio ou não, ele só quis construir uma reputação que não fosse ruim, especialmente no lugar onde seu pai colocou tanto esforço. Além disso, ele não poderia usar a saliva de dragão naquela situação. Ele pega uma de suas poções e fala que ainda pretende trocar aquilo por riqueza de verdade. O prota continua fazendo suas poções e fala que a saliva daquele filhote é bem útil, pois com ela ele pode facilmente fazer poções avançadas, e uma garrafa daquela pode ser vendida
vendida por ouro. Com alguns frascos em mãos, ele ressalta que vai para a câmara mercante amanhã para vendê-los. Ele se lembra que Ia estava extremamente irritado, gritando que se o Prota não trocasse seu habitat imediatamente, ele iria queimar o rancho por completo. Ele respira fundo e diz que o novo ninho daquele filhote finalmente pode ser feito. Lin olha para a tela de sistema e comenta que já está ficando triste. Vendo o pôr do sol, ele se pergunta se Vivian já terminou o trabalho na biblioteca, pois ele havia mencionado que pagariam a refeição para ela após o teste. Ele pega sua roupa e diz que se ela não tivesse ajudado a ele encontrar os livros sobre poções, ele realmente não sabe quantos desvios de caminho teria. Um pouco mais tarde, na biblioteca, ele percorre por todos os lugares e diz que tem algo estranho, pois não consegue achar Vivian. De repente, uma pessoa toca ao seu ombro e o chama, e ele fica assustado. A garota sorri e pergunta se ele se chama Lin. O protagonista se afasta e responde que sim, questionando se há algum problema. A garota se aproxima e diz que a estudante Vivian está atrás do prédio da escola e que, além disso, ela está se preparando para se confessar para ele. O prota fica envergonhado e pergunta o que a garota está falando. Porém, a jovem fala para ele não agir daquela maneira e começa a empurrá-lo, dizendo que mesmo que ele planeja rejeitá-la, deveria dizer isso na cara dela. Lin pede para a aluna parar de empurrá-lo, mas de repente o mordomo aparece dizendo que a tarefa principal, Ovo do Dragão de Água, porte nupcial de Vivian, está ativa. E a condição para completar essa missão, ele terá que ser carregado como uma princesa pela Vivian. A dificuldade dessa tarefa é baixa, e a recompensa é fragmento de ovo de dragão de água mais 1, e até agora ele tem um fragmento coletado, e o total de 10. Ele também receberá experiência mágica em mais 20, literalmente a mesma recompensa da missão anterior. Lin fica olhando para aquela tarefa sem entender que palhaçada é aquela. Ele fica irritado e dá um tapa no sistema, xingando e perguntando por que ele está mandando aquele tipo de coisa essa hora. A garota fica confusa ao ver o protagonista fazendo o gesto e falando sozinho. Ela fala que é melhor ele se apressar, pois ouviu dizer que Vivian ficará lá até ele ir. Ela solta uma abelha de sua mão e diz para o prota segui-la, que ela o guiará até o local. Lin começa a ficar um pouco mais sério e pensa que algo estranho está acontecendo, pois ele e Vivian só se encontraram uma vez, e mesmo que tenham conversado por um bom tempo, não seria o suficiente para ela se interessar e se confessar para ele. O protagonista reflete que, comparado com a anterior, essa tarefa parece uma grande piada. O mordomo avisa mais uma vez que a segunda tarefa principal está em andamento, porte nupcial de Vivian. Lin começa a analisar e pensa que isso não é tão simples quanto parece. De repente, ele ouve um grito e começa a correr desesperadamente, se perguntando se esse grito pode ser de Vivian. Assim que começa a chegar no local, percebe que há algo muito estranho ali. O lugar estava concentrando uma quantidade de energia esquisita. Ele fica olhando para aquele local e começa a se aproximar ainda mais, se perguntando por que existe um lugar assim dentro da academia. Ele vai até o bloco que contém um tipo de portal. O portal informa que Vivian Manson entrou ali e que está esperando pelo segundo participante. O prota fica confuso e se pergunta por que Vivian entrou ali e por que precisa de um segundo participante. Ele continua parado em frente ao portal, confuso, enquanto outra pessoa escondida começa a se aproximar para atacar. De repente, ele é atingido por um golpe nas costas, forte o suficiente para empurrá-lo. Ele tenta se virar para ver quem o atacou, mas começa a cair dentro do portal. No portal, uma mensagem aparece dizendo: Lin Lanster entrou, iniciando a aprovação. A mulher que o atacou começa a entrar naquele ambiente, e uma boca começa a aparecer em sua mão, e ela começa a se transformar, dizendo que quando ele foi intimidado pelos veteranos, ninguém o defendeu. No entanto, o prota entrou pelas portas do fundo e foi chamado de lixo. No entanto, o porquê disso? Já que ela ama ajudá-lo, ele terá certeza de que ajudará até o fim, e por isso, os dois poderiam cair em desespero juntos. Do outro lado do portal, Liam é jogado para fora e cai no chão diante de uma grande armadilha com espinhos. Assim que ele se levanta e olha para frente, vê Vivian amarrada por algumas correntes mágicas. Ele pergunta o que exatamente está acontecendo ali, mas a boca dela está tampada. Ele começa a ouvir um barulho atrás dele, e assim que se vira, vê um monstro gigantesco aparecendo diante dele. Apenas com o rugido do monstro, ele quase é jogado em direção aos espinhos. Ele começa a analisar a situação e pergunta como pode haver uma besta mágica ali. O monstro parte para cima e ele pensa que precisa desviar a todo custo, pois se congelar por causa da criatura, ele morrerá com certeza. No último segundo ele consegue saltar, desviando daquele ataque feroz. Vendo o estrago que o monstro fez no chão, ele diz que aquela besta realmente é muito forte. Porém, algo o
o surpreende, pois ele não esperava que conseguiria pular tão alto. Então ele se lembra que o motivo é a aposta de Isha, que foi completada, e consequentemente a recompensa dele foi um fragmento do dragão de água e 20 pontos de experiência mágica. Depois de ganhar os pontos de experiência daquela vez, ele se tornou um mago de segundo ranking, porém ele ainda não esperava que suas habilidades físicas melhorassem tanto, pois apenas subiu um nível. Percebendo isso, ele começa a ficar mais confiante e pensa que sendo assim, deve ser capaz de lutar contra aquela besta. O monstro ataca mais uma vez, e ele tenta desviar, notando que a criatura é extremamente rápida. Ele consegue esquivar mais uma vez. O monstro continua atacando e ele continua desviando de todos os golpes, pensando que isso realmente é ótimo, pois seu corpo consegue acompanhar a velocidade daquele lobo. Rapaziada, o vídeo vai ficando por aqui, e infelizmente os vídeos estão tendo 30 minutos, mas eu tô praticando para fazer mais e tô tentando arrumar tempo também para conseguir fazer mais horas de vídeo, mas com certeza eu vou trazer mais horas de vídeo para vocês, então fiquem com o vídeo aí de meia hora, mas daqui a um tempo eu já vou estar conseguindo fazer um ou mais.